Mano, por acaso vocês já perceberam que o Homem-Aranha possui vários vilões que submetem a algum animal? Por exemplo, a gente tem o Rino, o Abutre, o Escorpião, o Camaleão, o Dr. Octopus. Só que se você parar pra pensar, todos esses vilões, eles na verdade são uma pessoa com uma roupa de um animal que apura seus sentidos e essas coisas. Só que tem um deles que realmente é um animal. Eu tô falando do Lagarto. E parando aqui pra pensar, parece que Stan Lee e Steve Ditko, eles se inspiraram não no animal, e sim numa obra lançada em 5 de janeiro de 1889, onde um advogado de Londres investiga umas estranhas ocorrências que acontecem entre seu velho amigo, o Dr. Jekyll e o misterioso Mr. Hyde. Sim, eu tô falando de O Médico e o Monstro. Ou seria O Cientista e o Lagarto? Ele fez sua primeira aparição na 6ª edição de Amazing Spider-Man, em 1963. O Dr. Curtis Connor foi afastado do exército após perder seu braço numa missão de campo. Como um ótimo herpetologista... Pera, o que é herpetologista? Vou pesquisar aqui no Google. Ah, ok, agora faz sentido. Ele começou a estudar as propriedades regenerativas dos répteis. Logo, ele desenvolveu uma fórmula onde ele pensou que poderia replicar a regeneração dos répteis e aplicou em si mesmo pensando que ele iria regenerar seu braço. E deu certo! Só que não. É claro que algo sairia errado e alguma reação mutagênica transformou o cientista em uma criatura semelhante ao lagarto. Lagarto acredita que os humanos não são dignos de dominar o planeta, uma vez que os répteis são bem mais inteligentes. Ele toma um pântano como seu território, onde sua mulher e seu filho estão, e lá também que ele e o Miranha acabam se enfrentando, forçando nosso amigão da vizinhança a usar suas habilidades que aprendeu nas aulas de bioquímica para desenvolver um soro que curava o doutor de volta à sua forma original, onde o doutor pôde viver com a sua família feliz novamente, porém sem o seu braço. Por conta disso, ele e o Miranha eles ficaram amigos, se admirando como cientistas. Porém, Connors continuava se transformando em lagarto, sempre que é exposto a uma grande quantidade de estresse ou sinais químicos específicos, basicamente a mesma coisa que o Hulk, obrigando o Homem-Aranha a estar sempre pronto para reverter a transformação. Um tempo depois, ele acaba sem querer criando uma iguana humanoide depois que um experimento dá errado, obrigando o Homem-Aranha a enfrentar tanto o lagarto quanto a iguana. Ele consegue até derrotar os dois, mas depois de um tempo, Peter acaba ficando um pouco mais agressivo e ele se transforma num lagarto-aranha. Peter provavelmente consegue se livrar desse efeito, porque ele nunca mais se transformou no lagarto-aranha. Depois, a gente teve um caso do Vincent Stegron, que depois de trabalhar com o Kurt, ele tentou reproduzir o experimento dele com células sáureas obtidas na Terra Selvagem. O soro acabou tornando ele um dinossauro humanoide. Ele atacou o Kurt e em seguida, quando o Homem-Aranha chegou, ele se uniu ao lagarto para poder enfrentar essa nova ameaça. Explicando um pouco o que é a Terra Selvagem, é um mundo perdido que fica no Círculo Polar Ártico, onde o tempo passa de uma maneira diferente do resto do mundo, porque ainda está na era dos dinossauros e possui várias características dessa época. Bom, durante Guerras Secretas, ele foi teletransportado pelo Beyonder para um planeta inabitado junto de outros vilões, mas ele não quis ficar com os vilões por muito tempo e foi se isolar sozinho num pântano, até que um dia ele encontrou a Vespa com o braço machucado, onde ele cuidou e protegeu ela até voltar para a Terra. Quando ele volta para a Terra junto com os heróis, ele descobre que sua esposa fugiu com o seu filho. Apesar do Dr. Curtis Connors ser um bom marido, ela não podia lidar com o lagarto e sua voracidade. Só que agora o doutor estava diferente, ele conseguia controlar sua transformação em lagarto. Então ela volta para Nova York para tentar conversar e se reconciliar com ele. Só que ela decidiu fazer isso num péssimo momento, porque o inferno tomou conta de Nova York e acabou influenciando o lagarto, fazendo o doutor perder o controle do seu corpo. Quando um demônio ameaça matar a mulher e o filho dele, o lagarto ele consegue intervir e salvar os dois. Só que a sua motivação era porque ele queria ter o simples prazer de ele mesmo matar a fraqueza do Dr. Connors. O lado réptil fica mais forte e resiste até mesmo o soro do Homem-Aranha.
fazendo ele ter que pegar um cabo de força para eletrocutar o lagarto e forçar uma metamorfose. Mas, temendo pela vida do pai, o Billy acaba atrapalhando o Homem-Aranha. E como forma de agradecimento, o lagarto diz que vai matar o garoto rapidamente. Vendo seu filho em perigo, o Kurt assume o controle do braço esquerdo e agarra o cabo de força, fazendo uma forte corrente elétrica percorrer seu corpo e metamorfoseando de volta à sua forma humana. Quando todos se recuperam, ele decide que não pode voltar para Martha e Billy e os manda embora, para que eles fiquem a salvo da sua maldição do lagarto. Um tempo depois, a vilã e a feiticeira Calypso usa sua magia voodoo no lagarto e ele retorna para Nova York sendo controlado por ela, com uma fúria assassina querendo matar qualquer um que apareça na sua frente. Ele está à caça do Homem-Aranha, e quando eles se encontram, o Peter acaba matando ele sem querer. Só que, através da magia voodoo da Calypso, o lagarto volta à vida e num segundo confronto o Homem-Aranha é derrotado. Ele então usa a mansão do Kraven e tenta usar o Peter num ritual. Só que o Peter consegue escapar e fugir e no fim acaba explodindo a mansão. Depois de um tempo, a ex-esposa de Connors morre devido a um câncer e ele começa a se culpar por isso. Então ele visita seu filho na casa da sua irmã enquanto tenta uma bolsa de estudo para poder estudar sobre a cura do câncer. Só que aí a verba acaba indo para um outro cientista e o Connors começa a ficar furioso. Então o lagarto vem à tona e novamente luta com o Peter, parando apenas quando ele ouve a voz do seu filho Billy e então o Dr. Connors decide se entregar para a polícia. Só que um pouco depois, amando de Norman Osborn, ele é solto e se junta aos 12 Sinistros. Teve uma vez que o Connors estava trabalhando no Museu de História Natural e ele foi investigar um asteroide a mando do seu superior. Mas ao se aproximar, ele começou a perder o controle do lagarto e antes que desse merda, ele liga para o Peter para avisar. Influenciado pelo asteroide, ele acaba transformando o seu filho em lagarto também, e ao chegar lá, o Homem-Aranha acaba tendo que enfrentar os dois, contando com a ajuda da Gata Negra, que também estava meio estranha. O Homem-Aranha consegue levar a criança para o laboratório de Reed Richards, enquanto o lagarto se esconde nos esgotos. No dia seguinte, todos os humanos com poderes de animais começam a pirar, e dessa forma a Gata Negra, junto do Kraven, vão atrás do lagarto no museu, derrotando ele de novo. Quando o Homem-Aranha chega no museu, ele descobre que toda essa onda de descontrole foi gerada por um asteroide que caiu na Terra selvagem e foi trazido para Nova York pelo Vincent Stegron, que infiltrou o asteroide no museu para que a radiação emitida por ele traga todos os seres humanos de volta a seus instintos primitivos, o que afetaria primeiro o Dr. Connors e depois todos os super-humanos com poderes de animais. Depois de conseguir um emprego numa organização chamada Felcorps, Connors começa a ouvir uma voz estranha na sua cabeça, incentivando ele a ser mais violento. Com isso, o lagarto assume o controle e assassina o filho do Dr. Connors, sendo assim fazendo o Dr. perder totalmente o controle do seu corpo. Quando o Homem-Aranha encontra o lagarto novamente, ele tinha mudado e evoluído. Ele estava sem o Connors para atrapalhar, porque ele acabou com o único motivo que o Connors tinha para viver, o seu filho. O lagarto então começa a controlar as pessoas pela cidade, fazendo elas atacarem o Homem-Aranha, que estava imune ao seu controle graças a uma fórmula supressora que ele criou para o Dr. Connors. O Peter até tenta aplicar essa fórmula no lagarto, que agora está resistente, uma vez que o Dr. Connors não existe mais. O Peter chega a ser até atacado pelas pessoas no controle do lagarto, e para sua surpresa, ele é salvo pelo lagarto, demonstrando que na verdade o Dr. Connors ainda existia ali dentro. Mas sem forças para assumir o controle, o lagarto acaba estabelecendo um laboratório nos esgotos, onde ele começa a fazer experimentos com criancinhas raptadas. Só que o Homem-Aranha e os X-Men conseguem acabar com ele e o prendem na balsa. Ele fica lá preso até a sua desativação e escapa após o Esmaga-Aranha atacar. Nos eventos mais recentes, o lagarto aparece compartilhando uma mente com o Dr. Connors, parecido com o que acontece com o Hulk em Vingadores Ultimato. E ele salva o Jameson de um ataque do Escorpião.
Então é isso, muito obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham conseguido ir assistir o Homem-Aranha, porque, cara, tá incrível esse filme. Não se esqueçam de clicar em gostei. Se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve. Eu vou postar mais vídeos, coisas legais. E o canal precisa da sua inscrição. Uma ajuda, sim, que vocês vão dar que vocês não têm nem ideia. Tá ok? Muito obrigado. Valeu. Falou.